Oi, gente, eu sou o Jordânia Xavier. Vamos para mais uma surpresa, para mais um vídeo e se viralizou, a gente reage. Nós vamos reagir hoje ao vídeo do Oscar Filho. Vai aparecer aqui agora, ó, @Oscar Filho. Genial, cara, genial. E desde já, né, inscreve no canal e deixe seu like e deixe a sua curtida aí pra gente, beleza? Vamos reagir então. Mentira que viraliza vale mais do que verdade que convence. E a política brasileira já tá sabendo disso, viu? Jones Manoel foi condenado a pagar 30 mil reais ao Kim Kataguiri por acusações em prova. Paulo Marçal, outros 30 mil por mentiras contra Ricardo Nunes. Rafael Fera, 10 mil por fake news sobre uma prefeita. E Sonaia Fernandes, 20 mil por uma imagem manipulada contra o Felipe Neto. Só eu ou você também tá percebendo um certo padrão nessas condenações aí, hein? Não importa o lado político, né? Tem esquerda, tem direita, tem Bolsonaro. Não importa de que lado político é, né? Eu já falei isso várias vezes, no passado até eu já falei isso. Por exemplo, uma emissora, não importa qual emissora de TV, tá? Fala de uma determinada pessoa, político, policial, empresário, não importa. Tece algum comentário. Aí fala lá dele 5, 6, sei lá quantos minutos. Aí o cara entra na justiça e pede o direito de retratação. No outro dia, aquele jornalismo vai lá e faz uma retratação de 30 segundos. Mas a matéria já fez o estrago. A matéria foi de vários minutos. Entendeu como funciona? Tem solista, tem influenciador, tem deputado, tem vereador, tem tudo. O problema já nem é mais ideológico, é estrutural. A política brasileira entrou numa fase em que a mentira deixa de ser um acidente e se torna uma estratégia. O cara vai lá, acusa alguém de ligação com o PCC, crime, roubo, nazismo. Aí viraliza, tem corte, ganha engajamento, mobiliza militância, produz manchete, destrói reputação. Meses depois, vem uma condenação. 10 mil, 20 mil, 30 mil. Aí você pode pensar, pô, mas 30 mil é dinheiro, hein? Será mesmo? Será que o político não faz uma conta simples, tipo, o que vale mais em 30 mil reais ou milhões em visualizações, crescimento político e fortalecimento da minha base, hein? E aí a multa deixa de ser uma punição. Isso mesmo. Às vezes às vezes é um parece caro que sai barato. Você destrói ali o seu adversário político, o que for, aí você paga uma multa de 30 mil para a pessoa que tem muito dinheiro, deu engajamento, deu um aval para aquela pessoa, a pessoa apareceu na mídia. Tem gente que até fala, não vou falar dessa pessoa, que eu não quero dar ibope para essa pessoa. É o mais correto a se fazer. Aí a pessoa vai e acaba ganhando essa credibilidade. A pessoa é rica, paga lá 20, 30, 40 mil, ou seja, entrou como orçamento. Hoje virou orçamento, bem o que o Oscar está dizendo. E vira um custo operacional. Como aquela empresa que prefere pagar multa ambiental porque poluir sai mais barato, sabe? A internet criou um ecossistema em que a acusação extrema dá muito mais resultado do que prudência. Porque simplesmente discordar não viraliza. Agora, ele é ligado ao PCC, ele é nazista, ele roubou bilhões. Aí explode. O algoritmo Aí explode. Esse tipo de notícia, o cara é nazista, o cara é ligado ao PCC, Comando Vermelho, o cara roubou milhões. O algoritmo alcança isso aí e joga para muitas pessoas. Aí o cara consegue destruir o seu adversário, vamos falar assim, o seu adversário político, ele consegue destruir, só que, além de fazer o estrago, a multa, às vezes, o que vai acontecer com o cara sai no lucro. Entra como uma estratégia política, já virou um país, uma terra de ninguém. Recompensa e indignação. E é incrível como a política aprende rápido. O ano eleitoral vai virando um campeonato de acusações absolutas. Isso, eu fico impressionado de onde parece tantas acusações, né? O cara mora no Rio, aí ele participa do PCC, ele mora no Rio, ele é faccionista, e a pessoa fala assim, ó, do nada, de uma maior naturalidade, faz cada acusações. Não estou dizendo que essas acusações não podem ser verídicas, mas hoje virou, por isso que cada vez mais o brasileiro perdeu mais a vontade de exercer o seu direito democrático, que é o voto. Porque você não pode mais confiar nem em quem você vota para te representar.
Chega o dia em que, sei lá, um candidato vai dar uma cadeirada na cabeça de outro candidato num debate. E sabe o que é pior? A gente ri. É engraçado, é claro que é engraçado. Mas a gente não se pergunta como é que isso chegou nesse ponto. A gente deveria saber analisar e entender esse movimento dos políticos para saber como e quem a gente vai votar. Se um político é capaz de associar alguém a algum crime sem prova, só para... Preste muita atenção no que o Oscar vai dizer agora. Se a pessoa tem coragem de associar uma pessoa, sem provas nenhuma, sem argumento nenhum na lei, que ele faz parte do Comando Vermelho, faz parte do PCC, roubou bilhões, fez isso, fez várias coisas, N coisas. E ele faz isso sem provas, perto da gente, com a gente acompanhando ele na internet. O que ele vai fazer lá em Brasília, sendo que eu estou em Minas Gerais, você está em São Paulo, você está no Nordeste do Brasil? O que uma pessoa dessa não vai fazer nos holofotes? Vai ser mais um corrupto para a política brasileira, com certeza. ganhar capital político durante as eleições, bem diante da nossa cara, o que ele vai ser capaz de fazer escondido quando ele chegar no poder, hein? O mascote do TSE, o Pilili? Pois é, agora eu descobri que a agência responsável por isso aí tem contrato de 6 milhões por ano com o TSE. Só 6 milhões de contratos com o TSE para criar uma imundiça dessa aí, um pilili feito de espuma. Vai em algumas escolas, ensina os meninos como que aperta lá o pilili, com coisa que o povo está amando votar nos políticos que tem hoje aí, e o resto vai ser em redes sociais, pagando aí tráfego pago. 6 milhões por uma imundiça dessa. 6 milhões para, entre outras coisas, criar um boneco desse aqui, de espuma? Pô, me dá 100 mil aí que eu faço para todas as instituições. Mentira, eu faço de graça. Pro Banco Central eu faria o inflacionil. O inflacionil deu mais legal. Inflação para tudo, deixa eu ver se consigo ler. Banco Central do Brasil. Vamos lá. Um mascote que vai engordando com o passar do tempo. Para a Receita Federal eu faria o Leãozinho Coach. Galerinha, diga rápido, declaro errado. Caiu na maninha fina, hein? Pro INSS eu faria o aposentadinho. Ele... Não, esse é o mais pesado, né? Coitado do aposentadinho. Olha só. Vai esperando, fez 65 anos, bengalinha, aí entra com os papéis, o que acontece? pediu benefício em 2019, não aguarda mais porque morreu em 2024. Mesmo assim, eles continuam descontando. Para a saúde, eu pensaria no fichinho de espera. Ele é legal, fichinho, deixa eu pôr aqui. O fichinho de espera aí é legal, ó. A ficha 587. simpático e tá agonizandinho na fila há 8 meses. Para educação, eu inventaria o professorinho resiliente. Ele forma médico, engenheiro e juiz. Ganha menos que todos eles e ainda compra giz do próprio bolso. Pro Congresso, eu criaria a emendinha. O professorinho pode reclamar muito não, né? Eles gostam muito do que está acontecendo no governo. Então, compra o giz com seu bolso, não reclama de salário, que está tudo ok. Fala aí. Ela não sabe explicar de onde vem, mas sempre aparece na conta certa. Para PF eu lançaria o coletinho fardado. Ele não esmurra a porta às 6 da manhã, ele te acorda com carinho no rosto. Para presidência eu criaria uma dupla sertaneja, o Promessildo e o Substituto. A presidência, deixa eu pôr aqui, o Promessildo e o substituto. O substituto fica doido para o Promessildo ou perder a fala, ou acontecer qualquer coisa com o Promessildo, para o substituto que está lá só de substituto mesmo, sem função nenhuma, não faz nada, e doido para o Promessildo cair para tomar a vaga. Um promete tudo na campanha, o outro torce pro primeiro perder a voz para poder brilhar. Pro Itamaraty eu faria o chanceler de pelúcia, que protege o mundo do próprio presidente. Toda vez que o chefe discursa, ele aparece com uma nota de esclarecimento. Toda hora que fala as cagadas, as lambanças, tem que vir esclarecer que não foi bem aquilo que queríamos dizer. Gente, deixe seu like, inscreva aí no canal e acompanhe o Oscar Filho. E pro STF eu lançaria o balanceco, uma balancinha. Aí sim, o balanceco ficou legal. Olha o balanceco aí, ó. Fala que a justiça é cega, mas isso aí tá com os dois olhão abertos, observando tudo que está acontecendo.
simpática, vendada, mas que às vezes dá uma espiadinha. Parabéns para você que foi escalado sem querer para uma sitcom. O nome dela é Brasil e o gênero é comédia institucional nonsense. Já que a Copa começou, você provavelmente já ouviu falar do Gerson, da seleção de 1970, certo? Talvez não pelo futebol, mas pela lei de Gerson. Frase que nasceu de um comercial de cigarros que ele fez. Aquela ideia de levar vantagem em cima das coisas, sabe? Pois então, essa ideia acaba de ganhar uma versão em álbum da Copa. Porque a Coca-Cola colocou figurinhas nos rótulos das garrafas deles. E teve gente que teve a capacidade de começar a arrancar os rótulos dentro dos supermercados para pegar as figurinhas sem precisar comprar o refrigerante. E o resultado, Olha, isso aí é no supermercado, as pessoas vão lá, retira só o rótulo e deixa lá a embalagem. Aí o pobre lá do dono do supermercado, às vezes um supermercado pequeno, que seja grande também, perde todo o seu produto. Prejuízo para a Coca-Cola, prejuízo para o dono do supermercado, por causa disso aí, ó. supermercados para pegar as figurinhas sem precisar comprar o refrigerante. E o resultado? As garrafas perderam valor e tiveram que ser recolhidas. Prejuízo tanto para o supermercado quanto para a Coca-Cola. Tudo isso, talvez, para ganhar, sei lá, uma figurinha do reserva da Bósnia. O Robin Hood roubava, mas tinha um propósito. Roubar dos ricos para dar para os pobres. Você acabava aceitando o crime porque beneficiava outras pessoas. Mas aqui não. Ninguém. Aí, olha aí que diferença. Robin Hood roubava dos ricos para dar para os pobres. Mas aí não, todo mundo está no mesmo contexto. Olha só, em 2017, a PM de quem mora no Espírito Santo sabe o que eu estou falando. A PM do Espírito Santo entrou em greve em 2017, por volta de meados do mês de fevereiro. Duraram alguns dias, de 10 a 15 dias, se não me falha a memória. Pessoas normais, abre aspas, né? Pessoas que não são marginais, não são ladrões, todos estavam aproveitando da ocasião para fazer roubos, porque os marginais estavam saqueando loja e a galera, multidão, muita gente saqueando supermercados e lojas. Tem um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. Aí depois reclama, o meu político, a pessoa acha o celular, vê a pessoa, caiu o celular do bolso da pessoa, não tem coragem de gritar a pessoa e devolver o celular. Rouba o celular. E depois é o mesmo que vai criticar o político. O político é ladrão, o político é desonesto, o político é corrupto, o político é isso. Faz uma escala menor e de jeito diferente. Mas, para mim, é a mesma coisa. Diferença de tamanho, de roubo, roubo pequeno e roubo grande, para mim, tudo é uma coisa só. Tá ajudando ninguém, ninguém tá combatendo injustiça nenhuma. Não é nenhuma mãe roubando um leite pro filho. É só alguém causando um prejuízo para conseguir um pedaço de papel de graça. Uma vantagem absolutamente ridícula. E a gente adora reclamar da corrupção dos políticos, né? Que o país não tem jeito, que a classe política é podre, precisa resetar tudo. Mas repara só, a lógica é exatamente a mesma. Ah, Oscar, você tá comparando um ladrão de figurinha com um político corrupto? Não, eu tô falando que o mecanismo... Isso. Ninguém está comparando uma coisa com a outra. Pessoa que rouba bilhões, pessoa que roubou uma figurinha da Coca-Cola. Mas o mecanismo é o mesmo. É o que eu disse anteriormente. Não interessa se você roubou bilhões ou se você roubou um celular. Não tem o erro pequeno ou o erro grande. Se você cometeu, tudo é erro. Então, se a pessoa quer ser exemplo, se achou um celular de uma pessoa, devolva, se ele souber quem é. Né? Eu, nessa minha vida, já devolvi 2 celulares. Poucos dias, minha esposa e meu cunhado também devolveu mais um celular. Aí tem gente que, os mesmos que criticam os políticos, critica a desonestidade, é os mesmos que praticam a desonestidade e esquece de tudo. Culpado é lá em cima, culpado é o político, culpado é isso, mas esquece que ele faz a mesma coisa. psicológico parecido. A ocasião faz o ladrão, certo? Quando aparece a chance de levar uma vantagem sem ser pego, muita gente faz exatamente a mesma escolha. Aí você pode relativizar. Nossa, Oscar, que drama, é só uma figurinha. Mas o meu ponto é... Inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Exatamente esse. Se uma pessoa é capaz de se corromper por conta de uma figurinha, imagina o... Isso. Uma vez estava conversando, Oscar, com um amigo. Eu falei assim, é muito fácil a pessoa dar uma de honesto, às vezes com pouca coisa.
Mas a pessoa que corrompe por causa de uma pequena coisa, vamos dizer, figurinha da Coca, está se corrompendo, pessoa, às vezes é pessoa do bem fazendo um papelão desse. E se ele tiver a oportunidade de ser um político, se ele sentar numa mesa para discutir uma proposta, uma emenda que envolva muito dinheiro. Quem roubou uma figurinha vai ser honesto lá, tratando de muitos dinheiro, muitos reais? Fica aí a pergunta, beleza? O preço dessa pessoa. Pessoal, vamos ficando por aqui. Gostei demais de reagir a esse vídeo. Vou deixar o arroba do Oscar Filho, os vídeos deles são excelentes. Inscreva em nosso canal, deixe seu like, deixe seu curtir. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.